qual é a ideia? Eu poderia fazer uma mão falsa e simplesmente ter um plano detalhe do prego entrando na mão. Seria o jeito mais conveniente e fácil de fazer. Mas a ideia também do Encarnação do Demônio era fugir do conveniente, fugir do esperado, do clichê. Então a ideia era como conseguir pregar a mão dele em tempo real e mostrar o ator no mesmo plano. Mais de purificação. O resto é pecado. Então a solução foi fazer uma palma da mão falsa, a cruz era oca, a mão do Helder entrava aqui, mas esse exercício criativo de como entregar uma coisa que surpreende por um baixo custo, eu acho a essência do cinema independente do terror brasileiro. Num rápido apanhado na programação de cinema no Brasil, constatamos que a maioria dos filmes nacionais em cartaz é comédia ou drama, tradição de uma penca de décadas. Mesmo assim, cada vez mais diretores experimentam o cinema de gênero, desde o suspense sobrenatural, passando pelo psicológico até o terror, do slasher ao gore. Dos realizadores veteranos às novas gerações, a produção nacional está cheia de apaixonados pelas temáticas obscuras. O número crescente do terror brasileiro nos últimos 5 anos tem relação com toda uma geração formada em locadoras de vídeo nos anos 80. Fãs de filmes como O Lobisomem Americano em Londres, O Brinquedo Assassino, Poltergeist e O Exorcista, esse último clássico dos anos 70. Geração que está liderando essa leva de filmes de terror, aliada a um interesse estrangeiro no que diz respeito às produções da América Latina. Mas e o público? Como aceita essa oferta de filmes de terror? Falta uma memória dessa tradição cinematográfica? Existe um preconceito com relação ao terror made in Brasil? Olha, para quem trabalha com moda, o terror pode estar na moda, não sei. Para mim é lifestyle. O fã de terror, eles vão no cinema assistir o filme, eles compram camisa, eles compram DVD com extra, compram bonequinho. Então, assim, sempre vai existir o terror. Eu espero que o que entre na moda seja o terror brasileiro. Eles são uma homenagem clara ao cinema de terror dos anos 80. Eles são uma homenagem clara, mas eles são também o reflexo da minha educação cinematográfica. Exatamente, você foi formado por essa geração dos anos 80 que fazia cinema de terror. Exatamente, eu acho que os filmes como o Rodrigo vai falar a mesma coisa. Lobisomem Americano em Londres, Reanimator, Hellraiser. E eu sou muito filho dos anos 80. Os anos 80 foram muito importantes para mim. Eu, criancinha, com rolo de filme em casa, com truque de mágica, com pincel, tinta, e passando o Lobisomem Americano na televisão, esses filmes maravilhosos, eu falei, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa assim. E como no Brasil não se produzia filmes de terror, eu falei, eu preciso fazer meus próprios filmes. Que nos meus filmes eu vou fazer todos os efeitos assustadores que eu quiser. A minha criança tá nos filmes de horror dos anos 90 e 80. Ela é inevitável. A minha consciência artística aos 35 anos revisita essa criança, né, que assistiu o Chuck, que assistiu o Poltergeist, que assistiu, não sei, números. E tenta entender que filme eu ainda não vi. Com todas essas
nessas referências. O Stephen King, você me perguntou, eu estudei o Stephen King. Eu sou baiana e eu leio o Stephen King desde muito cedo. E eu estudei o Stephen King numa tese de mestrado. Tempo integral e sofrer da sociedade, a cobrança de ser mãe. Então, no fundo, as histórias de horror que me interessam, elas são histórias em que você acompanha a existência mais ou menos harmônica com as escolhas que os personagens fazem e um evento externo, nesse caso fantástico ou mágico, tira elas desse chão. E como é mágico ou fantástico, a solidão desses personagens aumenta, porque você não tem com quem conversar sobre, não é uma coisa fácil. O espectro, o fantasma, o monstro é sempre mais forte do que quem está vivendo, né? A geração que hoje está produzindo filmes, realizando filmes, em boa parte é uma geração formada nas videolocadoras dos anos 80 e que tem uma cultura cinematográfica de horror bastante variada. Que cresceu basicamente se educando cinematograficamente nas locadoras, né? Assistindo os grandes clássicos do horror mundial tal, e hoje tem um diálogo muito claro com isso, né? Por exemplo, o Paulo Biscaia Filho, de Curitiba, ele tem um terror mais elegante, com personagens femininas muito fortes, mas ao mesmo tempo muito sangrento e meio mórbido, que é meio que um casamento ali entre a excentricidade do Almodóvar e o gore do Stuart Gordon, né? Então, quando você vê a loira do banheiro do João Caetano, você fica pensando, nossa, ele se inspirou naqueles filmes de horror japoneses, né, que são muito assustadores, e que a aparição do fantasma é super climática, e tem todo um código de iluminação, de montagem, de trilha sonora. Esse longo histórico de não ter tradição do gênero no Brasil, e como eu falei antigamente, nos anos 70, principalmente, diretores muito talentosos, quando se aventuravam a fazer alguma coisa sobre horror, meio que tropeçava muito, porque não tinha tradição, não tinha muito em que se basear. As influências nossas antigas, que é, como eu falei, o cinema mais clássico, cinema, falando especificamente do cinema terror fantástico, né? Cinema italiano, de terror, Mario Bava, os filmes da Universal, Hammer. Hoje em dia, as influências estão muito em cima do cinema americano atual. Walking Dead propulsionou muita coisa, e o terror tem uma montanha-russa dele de fez sucesso na década de 80, década de 90 morreu, aí reergueu com Pânico, aí foi um pouquinho na década de 2000, aí deu uma morridinha, aí veio o Walking Dead, impulsionou de novo. Então, Aí vai saturar e aí vai entrar em depressão de novo. Ah, você acha? Tudo que satura, decanta, né? Mas uma linha vai saturar. A gente já vê os filmes de zumbi, por exemplo, já é uma coisa saturada aqui. Teve a retomada com Madrugada dos Mortos, teve a retomada com o Extermínio, e agora já teve tanto que o pessoal já não está consumindo mais. A gente vê nos mercados internacionais que a gente frequenta, as distribuidoras já falando, ó, não me tragam filme de zumbi.